Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E o tema de hoje, a gente vai falar de várias coisas, na verdade, mas com um ponto de conexão chamado robôs. Porque se a gente parar para pensar, é tanta referência, é tanto filme, é tanto colecionável. A gente montou aqui. Hoje a gente caprichou, hein, doutor? Hoje foi. E aí? Tudo bem, como estamos aí? Vamos lá. Tudo certo? Pô, muito animado, muito toma empolgado. Toma cuidado, porque senão é um efeito dominó aqui. Que você né? Tem que tomar cuidado. Encostou, cai tudo aqui. Mas sabe o que eu gostei dessa exposição que a gente fez? Porque ela reflete bastante o nosso tema. Que é a diversidade de alcance que esse tema tem. Né? Então, quando a gente pensou, vamos falar sobre a presença dos robôs no colecionismo, eu falei, que legal, né? É verdade. E aí a gente começou a rascunhar o roteiro. Um roteiro gigantesco, porque não, isso aí, se você deixar, você se perde de tamanhas referências. E aí a gente começou a perceber isso, né? Falou, é impressionante. É muita coisa, é muita coisa. E eu achei que ficou legal porque mostra esse... Tá eclético mesmo, né? Você tem os robôs da Marvel, mas você tem os mais recentes, os mais antigos, eu achei animação, referências à ficção científica, depois a gente vai falar disso aqui também. Isso mesmo. Então, achei que ficou top. Ficou top. Que legal. Antes da gente começar, eu queria agradecer de novo, todas as semanas, né, das pessoas que nos prestigiam, nos pedem para fazer determinado programa, né, sugestões. Então, eu queria agradecer justamente aos nossos ouvintes por todo esse carinho, por todo esse feedback, que nos incentiva a continuar toda terça-feira, né, doutor? Isso aí, toda terça-feira episódio novo. Toda terça-feira a gente tem um episódio novo e continuar fazendo esse conteúdo divertido, diferenciado e cheio de informações aí para vocês. Então, pessoal, se inscreve no nosso canal, clica no botão, deixa os seus comentários, tá? E compartilha esse conteúdo e também dos outros episódios com quem gosta de robôs e quem gosta de algum tema que a gente vai efetivamente falar aqui. Esse episódio foi preparado com carinho para quem é muito fã de robôs. É verdade. E ouso dizer que quem não é fã de robô vai ficar fã de robô depois desse episódio. É verdade. Não, mano. Se você parar para pensar, eu sempre falo que especialmente as crianças, elas têm 3... sim. Né? Na verdade, as meninas mais para boneca, mas os meninos têm normalmente 3 pontos que eles gostam bastante, que seriam carros, robôs e dinossauros, né? Total. Um pouquinho mais, talvez, quarto, talvez a parte de espaço, astronauta e tudo, mas basicamente, você entra na casa de um menino, tem lá um robô, um dinossauro, é fascinante, exatamente. O carrinho, né? Carrinho pra tudo quanto é lado e tudo mais. É verdade. Então, pra gente começar a conversar sobre robôs, eu acho que assim, a gente tem que entender o que é robô. Sim, certo? Começa pela origem da brincadeira. Boa. E eu acho que para a gente entender antes o que é o robô, a gente precisa falar um pouco o que é um humano, né? Porque o robô, nada mais, talvez uma definição, mas uma ideia mais simplista, é uma criação. Eu ia falar até o seguinte, que é uma brincadeira dos humanos tentando ser Deus. Concorda comigo? Totalmente verdade. Sim. Isso. Totalmente verdade isso. Isso remete muito ao Blade Runner. Você lembra da história do Blade Runner? Claro. De fazer justamente os androides, né? Você sabe, para fazer os replicantes, né? Isso. Você sabe que você começou a falar, o que é o robô, né? Se você pega na origem mesmo, essa era a discussão. Essa era a discussão da capacidade humana, né, de usar o intelecto para criar uma vida, mas uma vida artificial. Sim. Mas que pudesse nos ajudar com determinadas tarefas que aí cada
filme explora de uma forma diferente, né? Mas seja para nos ajudar em atividades cotidianas, né? Tratados como, por exemplo, eu, o robô, etc. Como também coisas onde o humano poderia ter um certo perigo. Sem dúvida. Né? Uma atividade em que seria melhor você mandar talvez um robô, né? Como inclusive os pessoal usam para pegar bomba. Né? Que eles têm aqueles robozinhos que ele vai chegando, aí abre, aí vê o que tem, né? O pessoal de polícia. E é só você pensar o quanto que isso é importante para desvendar, sei lá, os mistérios da vida e do universo. Pega a NASA. Pega a NASA com né, os programas de exploração espacial. Pega a Voyager. Tudo bem, satélite e tal, mas tudo bem, não é um robô. Né? Mas pega o Hoover que desce em Marte. Hoover que desce em Marte. Não, é impossível, né? A gente só conseguiu, né, avançar nesse tipo de conhecimento, né, por conta do uso de um ser, né, mecânico, artificial. E até pela Revolução Industrial de você aumentar a produtividade que... Sem dúvida. Até o Tony Stark, né, quando a gente mostra aqui o Iron Legion, né, do Iron Man... Esse é robô. Esse é robô. Esse é robô. Esse a origem do Ultron vem dali, né, porque lembra do filme? Lembra. A entidade, né, ela migra para o sistema da torre do Tony Stark, do Avengers ali, e aí ele toma um Iron Legion para virar justamente o Ultron Mark I. Mas você sabia, Mauro, que o robô, a palavra robô, surgiu, e é legal mostrar isso pro pessoal, surgiu desse livro aqui, ó. Na verdade não é um livro, esse é um livro, né? Hur. Né? O Hur vem de robôs universais da Husson. Husson seria uma fábrica, você falou da Revolução Industrial. Sim. Esse livro aqui é de 1920, mais ou menos. Sim. É um classicão do Karel Čapek, que é um autor tcheco. E o cara escreveu uma peça de teatro chamada Hur. Então aqui você tem, é um livro, mas você tem aqui a peça de teatro em que a Husson é uma fábrica e que eles, obviamente, produzem seres autômatos para se parecer com o humano e para cumprir as tarefas. E a palavra robô surgiu daqui. Surgiu do livro. Você sabia que é robota, né? Robota. Na verdade, é uma palavra, é um derivado dessa palavra tcheca, robota, e que tem a ver com o que você estava falando. Robota como, numa tradução livre, seria trabalho forçado. Então, assim, um trabalho... trabalho escravo. Trabalho escravo. Então, e aí entra toda aquela discussão que depois a gente vê, esses desdobramentos na literatura, na história do cinema, né? Do quanto os robôs, né, eles são escravos, eles não têm o livre-arbítrio, né? E essa discussão... Mais ou menos, que aí depois entra aquelas ficções de revoluções das máquinas. E surge aqui. E isso que é o bacana. Tem aí já. Então, aqui já acontece essa semente dessa discussão, porque é uma fábrica, só que aí eles decidem atualizar os robôs, e aí eles começam a ter sentimentos, e eles criam uma revolução. Então, é engraçado que surge daqui. E é uma baita leitura divertida, é meio irônico. Não, em 1920, se você parar para pensar, que teve muito filme recente, exemplo, Ex Machina, por exemplo. Ex Machina, puta filmão. Então, que... se baseia justamente também numa revolução de máquina, numa máquina com sentimentos. Sim. O Exterminador do Futuro, claro. Exterminador do Futuro, a gente já mostrou Rebelião das Máquinas. A gente já mostrou essa peça antes. Já, o Mauro adora mostrar ela já de cara. Tá? Olha lá. Cyborg, robô. Né? Robôzão. Exterminador do Futuro 2, Arnold Schwarzenegger, aqui versão Battle Damage, DX13 da Hot Toys. Isso mesmo. Sexto. Peça, desbunde de peça. E ainda o LED do olho aqui acende. Tem um monte de arma que não tá aparecendo aqui, tá? Mas a ideia era mais para mostrar
Essa peça maravilhosa. É maravilhoso. Exatamente. Mas é isso. Então a palavra robô foi inventada nessa história. Uhum. Então isso é legal. Você pode pensar bem. De onde surgiu? Sim. Surgiu aqui, ó, dessa peça de teatro. Eu tô tentando lembrar, talvez você lembre. Nunca foi meu seriado predileto, mas o Perdidos no Espaço, a versão clássica branca e preta. Sim. Que ano que é? Você lembra disso? Isso a gente tá falando, quer ver? Perdidos no Porque Espaço. é branco e preto, né? É branco e preto. Versão. Perdidos no Espaço tá por volta. Puta, eu não. Perdidos no Espaço tá aqui, ó. Eu anotei, de 1965 até 68. Tá. Então pegou esse meados da década de 60. Tá. Não, já tinha passado 40 anos nessa história. Já. Né? E o robô é um robô clássico. E o robô, ele chama robô. Ele chama robô. Lembra? Ele chama robô. Ele só B9, mas ele é chamado de robô. Tá. Né? Tá. Então, nunca foi meu seriado predileto, cara. Não gostava? Não. Eu lembro. Não, até porque eu não sou, né? Não tenho. Nasci em 75, então. Sim. Eu já peguei uma. Mas você assistia, não assistia? Não. Nas tardes? Não. Você sabe o que eu gostava muito? E aí tem tudo a ver com robô também? Galáctica. Galáctica adorava. Eu gostava mais de Galáctica, passava em paralelo com Buck Rogers. E o Buck Rogers, lembra que tinha um robozinho pequenininho também, né? Amarelinho e tal. Eu gostava. Buck Rogers no século 23, não é isso? É isso. Ele é congelado no ônibus espacial e aí, é isso mesmo. Aparece no banco 23. Eu gostava muito dessa série. Muito legal. Era muito legal. E Galáxia tinha dos Sinônios, né? Os Silônios. Os Silônios que eram os... Sinônios não, Silônios. Que eram os robôs. Não, e eles eram meio unidimensionais, assim, ou inimigo. Ele lembra que o olho dele, ele andava de um lado pro outro, depois ele falou, pô, será que eles pegaram aquilo pra transformar na super máquina? Lembra da super máquina? Eu acho que tem tudo a ver. Eu imagino. Que também não deixa de ser um robô, né? O Kit, né? O personagem principal do super máquina não deixa de ser um robô. Não deixa de ser. Né? É claro que, assim, quando você entra nesse assunto, a coisa começa a se misturar. Robô com inteligência artificial e tal. Mas é um robô. Mas que é o conceito? Aí vamos. Tudo bem, ele não tem a forma humana. A forma humana ou física. Mas senão você vai falar o quê? Que BB-8 a RDD2 que a gente tem aí, né? Não é um dos robôs mais queridos do universo. É verdade. Então, eu acho que tanto que hoje em dia pega, né, a revolução que a gente está tendo agora, a explosão do uso de inteligência artificial. Mas assim, a internet. É comum a gente usar o jargão, os robôs da internet. Os chatbots ou os bots. Claro que esses robôs, eles cumprem uma programação. E o que está nas fábricas também, né, Mauro? Pô, você trabalhou na indústria automobilística. Então você tem robôs que cumprem uma função, servem a um determinado padrão de programação, né? Serve para automação. Ele não é uma inteligência artificial. Mas não chega a ser uma inteligência artificial. É o que você falou, ele tem protocolos, né? Protocolos. É isso aí. Diretrizes. Gostar de Robocop, né? É uma pena não ter um Robocop aqui, cara. É verdade. Robocop é o... Pô, e você sabia que podia ter trazido, hein? Pô, eu tenho o Robocop na coleção. Bobeou, hein, cara? Bobeou, hein? Putz, Robocop. A gente não tem ele aqui no MDM, senão... Mas... Clássico. Mas classicão. Classicão também. Veja que a gente está fazendo... várias referências já à cultura pop e tal, mas eu acho assim, eu queria falar para você, assim, eu acho muito legal quando você traz essa temática dos robôs para a cultura pop. Sim. E eu acho que isso é um dos motivos da gente ter escolhido. Porque assim, o robô, se você pegar a gente vai fazer algumas referências algumas pontos mais específicas, mas assim, é bacana que você tem histórias que os robôs são os inimigos. Então você citou Galáctica, os Silônios. Não, e o que eles são? São inimigos. Mas tem histórias em que eles são, na verdade, os protagonistas. Né? Às vezes eles são os antagonistas, que depois se transformam em herói. Então, o que eu quero dizer com isso?
me fascina muito o uso dos robôs Sim. como temática, Sim. porque você consegue... São muito versáteis, pode usar pra tudo. É isso. Eu acho isso uma coisa muito legal, assim, sabe? Mas você sabe que nos próprios... na Galáctica, Uhum. ou nos próprios filmes dos Transformers, mais do que no desenho, né? Depois a gente vai mostrar aqui um pouco de chamada do que se Transformers no desenho, né? Sim. Né? Mas mais nos filmes. Porque você evita, por exemplo, de ter um massacre de gente. Porque é mais fácil você destruir um robô e talvez você sinta menos, né? Eu lembro que no Galáctica, que era uma coisa que você via quando criança na televisão, né? Eles iam lá, tiravam nos robôs, o robô caía, né? E aí, beleza, cara, robô e tal, né? Mas não tinha ainda... Não tem sangue. Não tem sangue, não tem aquele sentimento de, putz, matei uma vida, etc. Porque os próprios inimigos no seriado, eles tinham as suas diretrizes só. Né? E seguiram ordens e faziam as diretrizes. Teve um capítulo que eu me lembro, que era de um dos personagens principais, que ele fica preso num planeta. Né? Não é o Apollo, é o outro. Tá, mas eu não lembro. Star, não sei o que lá, Star, alguma coisa lá o nome dele. Mas eu não lembro o dois. Então, mas eu lembro que aí ele cai, tem uma mulher, a mulher tá grávida, ele consegue consertar a nave dele, ela sai acho que com o filho. E ele fica para brigar contra 3 Silônios, né? Sim. E um dos Silônios que tinha caído, ele reprograma, não é que ele reprograma, ele consegue ligar ele, né? E aí o Silone ele começa a ter uma certa amizade, ele começa a ter uma certa relação. Isso é muito legal. E aí o Silone ele vai lá e começa a atirar nos próprios seres contra os outros Silônios. Os outros Silônios, né? Aí lembra até um pouco de Dança com Lobos ou o Inimigo Meu, lembra do Inimigo Meu? Inimigo Meu, filmão. Inimigo Meu, então. Não tem robôs, obviamente, Inimigo Meu, mas... Não, mas tô falando dessa relação. Dessa relação. Exemplo dessa relação, na verdade. Mas, assim, isso que você tá falando é bem legal e entra na discussão, realmente, daquele ser artificial, sintético, vamos chamar assim, que cumpre uma função ou foi concebido para cumprir uma determinada função, mas que... ao longo do tempo pode vir a aprender, e aí entra essas discussões super bacanas de desenvolvimento de emoções, sentimentos, porque é um pouco da primeira coisa que você falou. Né? Quer dizer, o que é o ser humano? Né? O que nos faz humanos? E o robô que adquire sentimentos. Né? Mas será que essas emoções são genuínas ou elas são também fruto, sei lá, de uma capacidade generativa, né? De conseguir simular emoções. E é legal, né? Porque, quer ver, tentando dar um exemplo concreto, sei lá, a gente tem aqui, né, o C3PO e o R2-D2. Dinâmica clássica de Star Wars. Maravilhoso, né? Lá da década de 70. Que, a gente tem, eu não sei você, mas aqui eu acho que a gente tem aqueles robôs, né? Eu separei aqui para não esquecer de falar. Você tem neles muito de humor, certo? Mesmo o R2-D2, né? Ele fala com os gritos dele. Grito no espaço, ele dá um grito no espaço. E você entende às vezes o sarcasmo dele. O R2-D2 tem essa coisa, né, de perspicácia que você percebe. O humor do C3PO é muito peculiar, mas eles, além de terem, né, esse lance do humor... eles vão me desligar, ele vai me fritar, ele vai fazer coisa. Mas eles têm uma atitude heróica. Né? Eles têm uma atitude heróica e, irmão, eles demonstram, aquilo que a gente poderia dizer com uma certa humanidade. Porque eles se afeiçoam ao mestre Luke, a princesa Leia, até mesmo o Han Solo, que esculacha mais o C3PO. Então, é legal que
Em Star Wars, por ele exemplo... pede desligar ele, né? Desligar esse cara que tá me enchendo o saco. Não aguento mais. Mas é legal isso, né? Porque em Star Wars, você tem... Eu acho de forma muito marcante dentro da história do cinema, assim, e a presença dos robôs do cinema, quando você tem robôs empáticos. Sim. E que você questiona, pô, mas será que ele não tem alma? Pô, mas não, ele não tem alma porque ele é um robô, mas você entra naquela discussão, mas o que compõe a alma? Sim. Mas ele tem consciência da existência dele. Sim. Então será que a alma tem a ver com a nossa... Então eu gosto dessa discussão, sabe? Eu acho legal. Eu vejo o RDD2 e o C3PO. R2D2. 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 O R2D2. Eu vejo os dois... não sei se você concorda comigo, porque o Star Wars original foi feito uma fantasia no espaço, lembra do subtítulo? Claro. Então, tem um pouco de sentido de você humanizar mais os robôs e, ao mesmo tempo, usar os robôs como uma forma de mostrar, né, os lasers, a espada de luz, o sabre de luz, as naves. Mostrar que você estava num mundo mais moderno, mais avançado, na verdade, não é moderno, né? Mais avançado. Mais avançado. E aí... eu acho que o R2D2 e o C3PO cumprem isso, uma humanização misturada com uma coisa de tempos, né, muito mais avançados, porque você não tinha robô, né, Helder? Você pega 77, cara. Mas o que você está falando eu acho importante, porque assim, se você retrocede um pouquinho na história do cinema, né, e o uso dos robôs no cinema, o primeiro, já que a gente tá falando de Star Wars, né? Me veio à memória. Sim. Você tem lá Metrópolis, aquele filme do Fritz Lang, que é aquele filme mudo alemão, em que você tem a robô... Referência. Sim. E quem não assistiu, assista, porque é um clássico, né? Do cinema alemão, do expressionismo alemão e tal. E você tem lá a Maria, que é uma robô, né? Então, colocaram até o sexo nela, então ela... tem um traço, mas se você olha para as imagens, você assiste o filme, ela é inspiração do C3PO. Sim. O C3PO é idêntico, ela é dourada, assim, inspiração direta. Mas lá ainda você não tinha, né, essa questão da humanização que você encontrou, por exemplo, a partir de Star Wars. Tem um outro filme clássico, você assistiu aquele outro? Teve até uma refilmagem com o Keanu Reeves. Sabe o dia em que a Terra parou? Lembra? Do Clato? Que é o alienígena que vem né, em busca de estabelecer a paz na humanidade e tal. Só que aí, é claro, o ser humano sempre faz bobagem, né? Ameaça o Clato, só que ele tem um robô que é o Gort, que é um puta robô. Assim, lembra um Silônio também, assim. E ele... Você sabe quem ele me lembra do filme? Ele me lembra o Destruidor. Eu pensei. Não lembra? Eu lembro o design, assim? Exatamente. Só muda a cor. Muda a cor, praticamente. Mas veja, naquele filme é interessante porque ele é de uma tecnologia super avançada, mas é aquela coisa. Ele cumpre uma função. Ele cumpre hora, ele está subjugado? Não sei se é a palavra, mas ele é subordinado às ordens do Clato. Ele não tem autonomia. Né? Ele na verdade, assim, é um autômato dentro... É diretriz, Helder. É isso sim. Segue a diretriz. Só que a partir daqui a coisa muda. Né? Você sabe onde eu lembro? Eu acho que isso é legal, assim, muda, cara. Aqui muda. Você ia falar do Exterminador. Eu lembro dele, né? No sentido que ele pergunta, lembra no Terminator 2? Justamente nesse filme, né? Sim. Que ele pergunta pro John Connor, o que é isso que tá aparecendo? Pô, né? O que é isso no teu olho, né? Entrou um cisco, uma coisa assim. Aí no final ele fala, agora eu entendo por que vocês choram. Por que eu entendo, né? Ele não chorou, nós e tal. Mas é de uma sensibilidade incrível. Até porque ele complementa essa frase, você lembra? Ele fala assim... Agora eu entendo por que vocês choram e é algo que eu nunca vou conseguir fazer. É verdade. Pô, e isso mostra uma baita... Muito legal, cara. Mostra uma baita consciência dele. É verdade. E uma consciência do humano e mais, né? De que
o que nos diferencia das máquinas, assim, é a questão, sei lá, das relações de afeto também. Eu lembro de uma outra questão, a gente está falando dessa de diferenciação, e talvez você concorde comigo, né? Eu lembro da segunda versão do Robocop e lembro do novo do Top Gun Maverick. Lembra que o segundo Robocop, porque tem aquela questão do... Puta, eu gosto tanto de Robocop 2, cara. Não. A segunda versão. A segunda versão é do Padilha. Que ele. Sei. Que tem uma discussão. Tá bom. Tá, não é o Robocop 2, é a segunda versão. Mas o Robocop 2 também, eu acho um baita filmaço. O roteiro do Frank Miller. Mas sabe o que eu acho? Frank Miller? Você sabia que é o roteiro? Caraca, o roteiro é do Frank Miller. O roteiro da história. Claro que o Frank Miller meio que rejeita, porque é interferência do estúdio, falou que mudou um pouco a visão dele e tal. Tanto que tem uma visão muito direta do que o Frank Miller pensou para o Robocop em quadrinhos. Em quadrinhos, tem uma obra em quadrinhos que quadrinizou mesmo o roteiro original. Que ele imaginou. Mas enfim. Que legal. Você tem isso? Eu tenho. Eu tenho. Depois eu te mostro. Eu tenho, é legal. Eu até mostro no The One Collector depois também. Podia ter trazido, tá vendo? Segunda referência do Robocop. Porra, pisei na bola. Cara. Mas o que eu acho... Eu só queria... É que veio essa memória, você fala do Padilha, né? Da refilmagem. Mas tem uma cena maravilhosa, porque o Robocop discute isso. Até que ponto ele deixou de ser humano e tal. E a cena final do Robocop 2, não sei se você lembra, né, que os caras da corporação meio que vão embora, porque eles são poderosos e tal, então eles não são penalizados por todo aquele caos que eles... Ele põe a culpa na mulher, lembra? Exatamente, a culpa na mulher. Exato. E aí a Nancy Allen, esqueci o nome da policial, Lewis, vira pro Robocop, no final do Robocop, vira no Robocop e fala, olha só, eles indo embora tal, e não sei o quê. E ele tá com uma chave fincada na cabeça e ele tá desrosqueando, porque ele tá com a máscara de ele tá... E aí ele responde pra Lewis, é que não tem jeito, você sabe, nós somos apenas humanos. É isso. Lembra dessa? Lembra, é ótimo. Incrível. Não, mas eu lembro da refilmagem. E começa, né? Você começa a questionar como é que esses limites entre o humano e a máquina meio se dissolvem. Assim. Ele já tinha essa. Mas esse volta lá pro Padilha. Não, você comentar. Só falando rapidinho no céu, ele já tinha esse questionamento, né, no primeiro filme. Que aí quando ele tira. Com certeza. O Murphy tinha uma família e tudo mais e tal, né? Isso é uma das. Eu acho que essa é uma das discussões principais. Exatamente. Mas o do Padilha eu só ia comentar porque tem uma... Eu não gosto do Padilha. Eu não gosto desse filme também, não. Não gosto. Em original, insuperável. Mas tem uma coisa interessante ali, que eles colocam, tem uma hora que eles colocam, não sei se você lembra, eles colocam um Robocop versus um robô para fazer a mesma simulação. Então ele vai entrando meio que num prédio, ele vai atirando nos salvos, mas o último teste é uma cena muito parecida com a do primeiro, que tem um robô lá, na verdade um criminoso, segurando uma vítima, né, e ele tem que tomar uma decisão. Então o robô faz um jeito e ele, pelo fato de ser um robô ele é meio cibernético. Exatamente. Ele toma uma segunda decisão. E aí entra aquele questionamento do tipo, uma máquina sempre vai ser aquela coisa meio lógica. Eu não lembro, qual é a resolução dessa cena? Você lembra? O que acontece? Ele fica puto, né? Na verdade a empresa fica puta porque o robô ele vai melhor do que o Robocop no sentido de foi mais rápido, mas a decisão final ali com relação à vítima, o Robocop ele tem uma coisa mais humanizada. Mas ele toma uma decisão ética. Uma decisão ética. Uma coisa... Isso. Ele tem uma questão moral. Uma questão moral, que aí entra no... E aí, essa que eu tô falando, não é só o sentimento, mas essa questão moral, que é a discussão no Eu, Robô de novo, que o robô, lembra que o robô vai lá e salva... Totalmente. Era pra salvar o menino ou pra salvar ele? Ele salva ele fica bravo. Ele fica bravo com o robô no começo do filme, lembra dessa história? Sim. Ele tem uma raiva com relação aos androides, porque ele... mas ele só tomou uma decisão lógica. Eu sei, mas não foi a decisão certa. Entendeu? Isso você tá falando do filme com Will Smith. Com Will Smith e o robô. Smith, Que, vou aproveitar, já que você falou, pronto.
para quem quiser, para quem está vendo, aqui um classicão da literatura, porque também é importante, a gente está falando muito do cinema, Sim. né, Mauro? Sim. Mas é importante fazer essa referência também de que a literatura ela foi fundamental para a construção dessa mítica em torno dos robôs, claro, e para inspirar, claro, o cinema. Claro. Então, tem, tanto que assim, a gente tem muita adaptação, claro, do que foi criado na literatura para o cinema. Então, claro, Eu, Robô, o livro do Isaac Asimov aqui, que é um livro de contos. Sim. Né? Não existe um conto chamado Eu, Robô. Sim. É o nome do livro. Mas claro, mas você vai bater o olho e vai falar, esse é o Eu, Robô. Mas é assim. E, pô, esse aqui é um classicão. É aqui que ele apresenta... Que ele chama Eu, Robô. Eu, Robô. Eu, Robô. Né? E é aqui, Mauro, que ele apresenta a tal das leis da robótica. As 3 leis da robótica, que é uma discussão super bacana. A gente não precisa, obviamente, ler. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada que é legal. São as 3 leis, mas que, de uma certa forma, resumem como é que teria que ser a relação entre o humano, claro, e o robô, a inteligência artificial. Para não acabar nisso aqui. Para não acabar nisso daí. Né? Tanto que uma das leis é exatamente que o robô ele não pode atentar contra a vida humana. Sim. Né? É muito legal. É bem bacana. E é um conto, ó, se eu bem me lembro, é o segundo conto desse livro, chama Andando em Círculos. Sim. Que aí ele apresenta mesmo, ele fala a primeira lei, a segunda lei, a terceira lei. E sim, né? Ó, você tem Eu, Robô, eu trouxe vários aqui, a gente já citou alguns. Aí o Philip K. Dick, você falou de Blade Runner, né? Esse é o livro. Sim. Eu adoro o título desse livro. Eu acho um dos títulos mais geniais da ficção científica. Androides sonham com ovelhas elétricas. Muito legal, né? É mesmo? É maravilhoso. E aí, né? Aí você tem outro Blade Runner, que também é um... Pô, nossa, que é uma baita discussão. Claro. Uma baita discussão sobre essa questão dos limites do humano ou não, né? É outro que você mexe com a parte de sentimento do robô, né? Porque ele se apaixona pelo robô, ela... Sim. Né? Lembra da Rachel, né? Pô, que é a Rachel. E o final do filme com o Rutger Hauer, que no final ele salva, né? Ele salva o Harrison Ford. Ele eu acho que é aquela, e assim, eu não sei a interpretação que você dá para esse final, mas assim, pô, o robô, né, o replicante no caso, ele aprendeu a valorizar tanto a vida humana. Ele tem cai uma consciência. E dada a limitação que ele tinha de tempo de vida. Claro. Porque num dado momento lá do filme, ele vira lá pro criador e fala, eu quero mais vida. Sim. Quero mais tempo. Pro Tyrell, né? O Tyrell. Eu quero mais tempo. E aquela cena final que ele salva o Deckard, pra mim é aquela coisa, ele adquiriu tal valor sobre a vida humana que ele salva o cara. Sim. Né? Sim. E essa busca da humanização, a literatura de ficção científica explorou muito também nesse aqui, ó. Isso daqui é altamente recomendável, pessoal. É outro do Isaac Asimov, que foi adaptado para o cinema. Tá. Que é o Homem Bicentenário. Lembra o Homem Bicentenário? Que foi com o Robbie Williams? Sim. E o bacana daqui é o desejo do robô, que é a história do Andrew Martin, de ele se tornar humano. Sim. Então ele começa a viver por décadas, por séculos, e aí ele vai ganhando um tipo de consciência que ele quer passar por toda a experiência do que seria a experiência da vida humana. Sim. Tanto que ele vai se transformando. Não vou contar o que acontece no final, para quem não conhece, para não perder a graça, né? E tem o próprio... Mas, puta, é muito legal que tem tudo a ver com essa discussão. E tem também um que tem tudo a ver com isso que a gente está comentando ali, que é o próprio AI, né? Que é do menininho e tal. Você sabe que eu gosto desse filme? É do Spielberg. É muito legal. Que é o David. É o David, isso. É o David. Mas aí, Helder, vamos lá. Então, quer dizer, o robô é uma criação humana, que inicialmente seria para fazer certos trabalhos. Trabalho escravo, trabalho forçado. Ou que algum humano não poderia, por exemplo, exemplo do próprio exploração espacial, como foi o caso do Blade Runner. Sim. E aí você tem uma coisa que é o robô começando a ter consciência, sentimentos, né, ou tentar entender o que na verdade... O que é aí? Star Wars
fantasia no espaço, ok, mas muito mais assim dele principalmente entender, né? Sim. E misturado com isso a questão de tomar decisões menos estatísticas, menos lógicas, para se tornar um pouco mais humano. Que até eu tinha comentado a questão do Top Gun, porque no Top Gun, você lembra no começo do Top Gun Maverick, que tem o Ed Harris, que ele fala assim, não, a gente não vai mais precisar de piloto, porque piloto tem que fazer xixi, desobedece ordens e tal. Por causa dos caças... os caças autônomos. Os drones. Isso, né? Drones, os caças autônomos. E aí, perfeito. Quer dizer, o filme, no final, ele faz todo um desenrolar para dizer, não, o fator humano é o que faz a diferença e não o drone. Mas lembra um pouco dessa questão Lembra sim, é verdade. É verdade. Da inteligência artificial. Sim. E aí, Helder, a gente... eu esqueci o nome, a gente não pode parar de esquecer, cara. Como é que vai esquecer do robô sentimental sem o Wall-E da Disney, certo? Concorda? Pô, maravilhoso. Não, pô, ele se apaixona pela robozinha, cara. Ali a Eva. E você se apaixona... É, Eva, Que é o robozinho da Apple, né? É o robozinho da Apple. Não, branquinho. Aquele design Apple. E é muito legal que ele não fala, né, cara? Ele é só é igual um R2-D2. E eu acho maravilhoso o contraste nesse desenho do Wall-E, porque ele é todo meigo. Robusto. Não, robusto mas ele meigo. Mas ele é muito meigo, né? Ele é muito gentil. Tanto que você percebe isso... O pegar a mão. Pegar a mão do robô, né? Ele com a preocupação com a Baratinha. A Baratinha. Que é a amiga dele no planeta. E a Eva. Que é muito badass, assim. A brava, né? O robô brava, né? Não, então não dá pra gente esquecer. E aí, quer dizer, é mais óbvio que o Wall-E, a gente já está falando de uma coisa muito mais recente, né? De uma produção muito mais recente. E aí você foi expandindo essa questão de explorar os robôs nos mais diversos... Eu acho de contextos. Nos mais diversos... Vou voltar só um pouquinho no tempo, tá? Não dá para esquecer de Alien. Né? Franquia Alien com Bishop, começa no 8º Passageiro. É verdade. Né? Eu não vou lembrar o nome do robô médico que dá pau. É o Ash. É o Ash. É o Ash. E depois vem o Bishop no segundo. E que você percebe a importância do robô dentro da narrativa. Sim. Porque o Ash, ele toma a decisão de levar, né, o alienígena. O alienígena. O alienígena para a Terra. É isso. Independentemente não pode. Independentemente das consequências que isso possa ter frente aos demais lá da tripulação. Sim. É bem lembrado. O Ash, eu acho que é um dos personagens robôs assim mais marcantes. E o Bishop no segundo filme, ele também tem uma relação, ele cria uma relação com a Ripley. Sem dúvida. Porque ele salva a Newt, né? Que ele não deixa ela ir pro coisa. É verdade. E aí a Ripley olha pra ele faz, eu não lembro exatamente o comentário, mas ele faz um comentário assim, vocês humanos e tal, alguma coisa que tipo mexe com ela e ela tipo, muda, né? Porque ela a tem atitude em relação a ele. Porque ele tinha uma relação muito, muito ruim, né? Ela quase morreu por causa no primeiro filme, porque o Ash tentou matá-la, lembra disso? É verdade, sim. Então ela não confia nos androides e tudo. E no final do Aliens, o Resgate, eles vão entrar nas câmeras de hibernação. Sim. E ela cuida dele. Ele cuida dele. Porque ele é cortado, né? Ao meio pela rainha Alien e tal, mas você falou bem, né? O afeto acontece, tanto que ela cuida dele também, assim como a garotinha, né? Sim. É legal. Tanto que, tem a questão de, você lembra que se você for pensar muito logicamente, você lembra que tá para explodir tudo. Sim. E o Bishop é o piloto da nave. E aí ele tira a nave dali, né? Para poder, porque ali ficou instável, então ele tem que botar a nave num outro lugar, e quando ela chega, mãe, ele foi embora, maldito, e aí ele aparece, sendo que quando ela vai descer para salvar a Newt, ele fala assim, não vai embora, lembra? Ele dá meio que uma ordem para ele, você não vai embora, né? E aí ele, né? Não, eu não fui, ele não foi embora. Ele não foi embora, entendeu? É isso mesmo. Eu adoro o Aliens, cara.
Olha, o Resgate, os dois. Os dois são obras-primas. São obras-primas. São maravilhosos. Agora, você falou eu queria trazer um outro também. Né, que tá aqui e que a gente não falou ainda. Vai acabar esse podcast, não vai acabar hoje, cara. Esse vai para bater o recorde, 3 horas de podcast. Mas você não falou, eu preciso falar, porque assim, eu gosto muito, acho o filme do Wall-E fofo demais. Tá. Agora, a animação que tem robô e que pra mim, vou falar, é a minha animação favorita. De todas, que é essa aqui, ó. Ah, sim. Essa aqui, ó. É muito legal. Eu curto bastante. Ó, não sei quem já assistiu, quem não viu, mas eu tô mostrando aqui para quem tá vendo. Deve estar no Netflix, pessoal. Eu acho que não é difícil de encontrar, não sei. Deve mas com certeza no YouTube tem. Gigante de Ferro. Muito legal. Gigante de Ferro é uma animação clássica. Você lembra que ano que ele é? Ele é de 99. 1999. Já faz 25 anos ele, hein? 25 anos. Dirigido pelo Brad Bird, o mesmo dos Incríveis. Foi o filme que chamou a atenção do pessoal da Disney para fazer ele. Tá? É muito então legal. Aqui é a estátua do baseado no livro. Sim. Tá? Então, vou deixar ele aqui, ó. O Gigante de Ferro é baseado no livro clássico também. Esse tá à venda também ou não? Esse aqui? Esse também tá à venda? Tudo tá à venda, né, mano? Tudo tá à venda. Tudo tá à venda. Pô, é só negociar o preço. Tá certo. Tá? Bonito, pessoal. Muito bonito mesmo. Linda estátua, baseado nesse livro aqui, óbvio que desse autor americano. Não viu, a gente não vai contar por que tem isso aqui, né, no peito dele. Por que tem o S do Superman? Assista o desenho, mas é o S do Superman. Legal. Uma humanização de um robô, uma história maravilhosa que você se emociona. É maravilhoso. Só que é baseado nesse livro do Ted Hughes, tá? Só que tem um detalhe. Tem o garoto, o Hogarth, mas assim, o desenho praticamente não tem nada semelhante ao livro. Olha, então é uma história completamente diferente, então? É sim. A adaptação tem aquela coisa dele comer o ferro velho. Claro, umas coisinhas, uns detalhes. Tem o garoto, mas assim, toda aquela temática de Guerra Fria, tal, que é muito explícita, claro. Aqui é suavizada. É só você ter uma ideia. Aqui, ele enfrenta porque são capítulos, ele enfrenta um dragão espacial. Ah, caramba, cara. É uma coisa muito diferente. Mas é uma leitura super bacaninha. Né? É legal, mas eu acho um dos meus filmes favoritos, assim, porque é uma narrativa que mostra o Gigante de Ferro, ele é um ser alienígena, ele vem de fora da Terra. Claro. Gigantesco, né? Gigantesco. Aqui dá para ver pela base. Mostra, né? Mauro, que é legal. Ele pisando num carro, para a gente ter uma ideia do tamanho dele. Então, veja, o pessoal é muito legal, cara. Essa animação vale a pena e ver com os filhos, porque tem uma relação dele. A gente não vai contar. A relação dele com o menino. Tem um menininho. Uma baita mensagem bacana. Porque ele é você descobre que ele é um artefato de guerra. Sim. O poderio bélico do Gigante de Ferro é uma maluquice. Sim. Só que o desenho se passa na Guerra Fria, então tem toda aquela discussão também pacifista. Sim. Né? Sim. E que é muito marcante. E ele também, você percebe que ele não você não consegue se segurar, você já vai entregando tudo no desenho. Né? E ele, é claro, por se afeiçoar ao menino, eu só vou falar o seguinte, ele aprende, transforma... né? Ele vai aprendendo, ele tem uma máquina que vai aprendendo ainda. E ele se transforma no herói. É isso. Pronto, não vou falar mais nada. Não falou mais nada, você entregou o desenho inteiro, cara. Você entregou o desenho inteiro. Mas eu acho marcante demais, é um dos grandes, sei lá, desenhos e filmes em que você tem um robô que faz a diferença. Né?
que a gente não mostrou aqui? É óbvio que tem muito. Transformers, tem Transformers, né? Sim, né? Tem Transformers, tem... Transformers, Helder, rapidinho. Transformers, claro, tem... Década de 80. Década de 80, com... Feito para vender boneco, brinquedo, mas que tomou uma baita dimensão, né? Gigantesca. Juntou aquilo que eu comentei. Você comentou. Né? Ou é um carro, robô que vira robô, mas que pode virar dinossauro. Assim, dentro na verdade, da mitologia deles, né? Até criou aqui, ó. Isso aqui, só para você ter uma ideia, né? Esse aqui é um combiner, né? O que é o combiner? Então você pega 5 peças diferentes. E aí, aquele. Só para pegar rapidinho. Pega ele, eu acho que. Feito pela. Aqui é baseado na verdade, no filme, né? Revenge of the Fallen. Daqui eu coloco ele. Vira o contrário, para ter uma noção. Aí você comenta, ó. Mas o que aconteceu? Isso aí é uma história bem interessante, pessoal. Porque o que acontece? Esse daí não aparece no filme. Ele foi feito para ser baseado no Bruticus, que é um Combiner Decepticon do desenho. Só que não tem nada a ver, né? Quando ele fica com essa feição toda montada aqui. Meio carnavalesco, assim. Meio carnavalesco. Tem que virar os canhõezinhos, né? São 2 tanques e 2 helicópteros. Aí você tem que virar os canhõezinhos para ele virar o pé. Coisa ridícula. Coisa ridícula. É esquisito. Mas aí, as empresas, elas pensando já numa coisa mais clássica, né? E vendo oportunidades, eles criaram essa brincadeira aqui, ó. Então isso aqui é um dos robôs, na verdade tem um outro aqui que tem uma coisa que vira o Jeep, tá? A segunda versão. Então com esses apêndices que eles chamam, feito por uma empresa terceira, você cria o Bruticus clássico do desenho. E aí é bem mais harmonioso. Melhora até a questão de articulações dele. Né? Então, mas por que eu tô comentando isso, Helder? Transformers meio que entrou como você mesmo falou, entrou num determinado escala, um determinado tamanho, que eles começaram a criar coisas tão legais, né? No sentido de, acho que primeiro de tudo, esse cara aqui, né? Quem não conhece esse cara aqui? Esse aqui é um Transformers Masterpiece, o primeiro Optimus lançado com corpo diecast pesado. Pesado pra caramba. Pneus em borracha. Tá? E que vem com essa base aqui maravilhosa que ela simula as frases clássicas do desenho de 86. Ó, do cinema. Tem até o barulhinho. Nossa, o pessoal pira. Pra quem é fã. E agora, que legal. É até o barulho clássico da transformação. Que todo mundo já fez alguma vez na vida com o barulho com a boca. Com a boca. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas Transformers, ele entrou numa determinada fase onde as pessoas, elas queriam ser o robô. Né? O robô tinha uma consciência, ele tinha. Você pega o Optimus, toda aquela coisa de. Não só de liderança, mas essa questão, todos os seres têm que ter liberdade. Sim. Então ele deu uma consciência pro determinado robô, e aí criou toda uma questão de universo, e juntou aquilo, né? O Optimus Prime é um idealista, pô. Pois é, entendeu? Não é? E aí foi passando por gerações até chegar na parte do cinema. Essa aqui tá lacrada, tá? Só pra você ter. Antiga pra caramba. Bonito esse, hein? E esse daqui, baseado também no filme de 86, é um Unicron, que aí você fala, putz, é um robô que vira um planeta, né? Ou um planeta que vira robô. E aí, né, na história em quadrinho, eles contam... esse é raro, Mauro? Ele é. Esse é mais? Deve ser mais. Essa peça, ela tá lacrada, tá, Helder? Essa tá impecável. Esse é um daqueles que você ganharia selo 9 e 10, entendeu? É mesmo? Uau. 9 e 10. E deve ter mais ou menos uns 25 anos também, tá? Então, maravilha, hein? Muito legal. E aqui na MBM, hein? Disponível. Pois é. Então, aí, quer dizer, as pessoas... eu não quero mais
só ver o robô ele vai me ajudar, eu quero ser um robô. Né? Essa é a grande vantagem, o grande impacto de Transformers, de você querer ir ao cinema e você olha para o Optimus e fala, nossa, que animal. Eu penso se você também pudesse fazer isso, se transformar num caminhão e assim por diante, né? Eu acho legal. E aí, uma outra derivação, e aí já saindo de Transformers, que muitas pessoas usaram para criar os mais variados conteúdos. Por que eu estou falando de conteúdo? Porque uma delas foi o cinema, e aí por isso que o pessoal deve estar perguntando, mas o que tem a ver esse Homem de Ferro com um robô, com um robô, né? Lógico, o Iron Legion, ele é um robô, mas por que a questão da armadura? Porque a armadura você começa a ser o robô. Sim. Certo? É isso você aí. entra na armadura, isso lembra muito... Você lembra Robotech? Lembro. Robotech, claro, adorava o Robotech. jato que virava o robô. O robô. Sim. Você tem os... o Gundam, que é muito... Hoje tem muita opção em colecionável de Gundam. Sim. Muita opção. Sim. Os kits, e ainda kits de montar da Bandai. Bandai tem uma linha de Gundam, assim, impressionante. Sim. E é interessante isso que você está falando, porque assim, porque veja que é um movimento parece inverso. Então, é o robô se humanizando, se tornando humano. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem o humano, Sim. Né, caminhando para ser, sei lá, robô, ou pelo menos... Tem algumas habilidades que ele não... Parte cibernética, coisas assim. A gente tá falando do Alien, né? Pô, a cena final da luta dela, usando a empilhadeira, contra a rainha Alien, é isso. Quer dizer, né, você pegar e usar a força de um robô em prol de uma ação que seria impensável para um ser humano. Claro. Isso. Ela só consegue. É isso. E aí a Hulkbuster é exatamente isso, você concorda? É o Homem de Ferro, não. Cara, eu preciso de uma forma, de uma coisa tecnológica que me permita lutar com o Hulk. Então ele entra nisso. Nessa brincadeira aí e tal, né? Agora, tudo bem. Aqui, então, existe esse porém. Fora o Jarvis, tá? Lembra do Jarvis? Tem o Jarvis, é verdade. Agora, tá aqui em cima, né? Aqui você tem o Visão. Sim. Pô, Visão, um sintozoide. A gente já falou de Wanda e Visão. Tem o episódio de Wanda e Visão. Muito legal. Que a gente fala bastante sobre... Exato. E ele é um baita exemplo dessa evolução dessa temática e dessas reinterpretações que acontecem, né? O Visão se apaixonando pela Feiticeira Escarlate, o Visão querendo constituir uma família, né? E ele indo contra a lógica do dever dele para ficar com a Wanda, né? Exato. Ele que fala pra a Wanda, que é humana, né? Mas verdade. Ele que fala, não, fica. Lembra no Guerra Infinita? Que ele que fala, que fala. Fica. Muito legal, cara. Então, acho um outro grande exemplo aí. Você sabe que aqui no nosso roteiro, Mauro... Você quer já falar só da dele? Porque eu acho que o único que a gente não falou... A gente não falou dele? Então, mostra pra ele. Assim, legal. Então vamos. A gente não falou dele, você falou de inteligência artificial. E, de novo, a gente está falando de inteligência artificial, então não é um robô no sentido clássico, sim, certo? Porque o robô, como a gente entende, tem uma configuração física, lembra um humano, mas você tem aqui uma figura. Essa daqui é da minha coleção pessoal, Mauro. Eu adquiri aqui, tudo bem, aqui é só o astronauta, o Dr. David Bowman, de 2001, mas o que vem de acessório ou de graça junto com essa figura? Vem aqui o que seria, um dos terminais de comando da Discovery, lá do filme 2001, Odisseia, com o HAL 9000. Sim. Tá? Sim. Que tem uma importância central na narrativa de 2001, claro, quando ele decide, para cumprir a missão dele, ele decide eliminar toda a tripulação. Tá? E aí tem um embate e uma discussão super bacana, um embate muito interessante entre a máquina e o humano.
E uma das cenas mais... acho que está entre as grandes cenas do cinema, é quando o David Bowman, né, o astronauta, que é o que sobra, ele decide desligar Sim. o HAL 9000. Sim. Que ele entra no cérebro, seria no cérebro do HAL 9000, e o HAL 9000 ele implora para que ele não faça isso. Sim. Né? Sim. E aí ele começa, e ele fala, né? Eu tenho medo, David, né? Estou com medo. Que é uma coisa também muito interessante quando você pensa nessa questão dos robôs, né, claro. Mauro? Porque você transcende essa questão da finitude. Claro. Aqui fica, também é marcante isso no Homem Bicentenário, nesse livro do Isaac Asimov, aquela questão de transcender a finitude, o medo da morte. Claro, né? Claro. Não, você não tem. O próprio Blade Runner é retratado disso, o próprio Exterminador é tratado disso. Exatamente, e aí você tem essa discussão também. Né? Eu acho que a gente passou de tudo aqui, né? Sim, sim. Tem muita coisa que ainda, assim, não dá, acho que nem cabia mais, né, Helder? Nada, mas tem muita coisa muita referência ainda que a gente pode falar. Não falamos de Matrix, por exemplo, que a gente, né, Rebelião das Máquinas, que seria uma rebelião das máquinas. É verdade. Não falamos de que mais que a gente. Eu aqui coloquei Astro Boy do Osamu Tezuka, verdade. Que o menino, né, sim. O menino robô. Quer ver? Não falamos também. Eu não pode, esse daqui você vai me tirar um sarro meu. Mas tem uma criação do Jack Kirby, que é o Homem-Máquina. O Homem-Máquina dos quadrinhos, que é bem legal. Eu não queria deixar de citar, simplesmente porque faz parte da história da cultura pop, né, dos desenhos. A Rosie dos Jetsons. Lembra? Rosie dos Jetsons, a empregada dos Jetsons. O próprio com o Pacific Rim, que a gente... Pacific Rim. Gigantescos, robôs gigantes. Robôs gigantes. Sim. Né? Brainiac, do Superman. Você deve lembrar As Sentinelas. Dos X-Men. Você deve lembrar um que também é bem antigo. Você lembra o próprio robô gigante? O menininho que controlava o robô pelo relógio. Robô gigante, atirar mísseis, robô gigante. Você sabia que eu era tão obcecado com isso que eu fazia desenhos do relógio em papel e recortava, colava no pulso para brincar de robô gigante. Muito legal. Para brincar de robô gigante. E você tinha, por exemplo, Jaspion, que tem o Dylon, e ao mesmo tempo a Mia, lembra da Mia? Que era a androidezinha que ajudava ele. Assim, Helder. E revi esses dias, e aí me veio também, falei, que são os, sei lá, talvez um dos mais recentes robôs muito interessantes, que é o TARS e o Casey, do Interestelar. O TARS e o Casey do Interestelar, verdade. Que tem também um papel fundamental no desenrolar da trama, no fechamento da trama. Assim. Claro. Então, assim, né? Eu acho que sim, Mauro. É um tema inesgotável. Que gerou inesgotavelmente um monte de colecionar. E essa aqui é uma fração, né, Mauro? Esquecemos dela. É verdade. Entendeu? É verdade. A Penny Parker. Penny Parker com o robozinho dela que aparece no Aranhaverso. No Aranhaverso. Certo? É um tema inesgotável. Eu acho fascinante. Né, por esses... E, de novo, né? Você tem tanto esse lado... e faltou o Cyber... Né? É verdade. O Tecno Spawn. Aí baseado no ano... Esse ano, quantos anos mesmo que você falou? 30 anos de Spawn. 30 anos de Spawn. 30 anos de Spawn. Tecno Spawn. Tá? Maravilhoso. Criação máxima Spawn. Sim. Né, do Todd McFarlane. É isso. E assim, né? A ideia era trazer um pouco dessa complexidade. Claro. E não a complexidade, tem uma complexidade temática, todas essas discussões, né, de caráter até filosófico, claro. Mas dessa versatilidade. Claro. Eu acho que mais do que variedade, dessa versatilidade que essa temática traz, claro. Né,
os quadrinhos, para a literatura, para o cinema, para a animação. Exatamente. E eu acho isso muito fascinante. Você tem histórias em que robôs estão presentes e o futuro parece ser um futuro assim mais auspicioso, né, positivo e tal. E você tem também aquelas histórias em que, é um mundo distópico, né? Só tragédia, né? A humanidade é um caos, e você tem essa presença das máquinas aí também junto com o humano. Sabe que tudo... Agora me ocorreu isso, juro, ocorreu isso exatamente agora. Sabe por que eu acho que a gente é tão fascinado também pelo tema dos robôs? Porque se você pensar na história da humanidade mesmo, do desenvolvimento do humano na humanidade, Mauro, o humano se tornou humano mesmo quando ele... Viu que tem uma outra... Não, quando ele conseguiu usar a racionalidade, a inteligência dele também, para desenvolver tecnologias. Né? Então, assim, aquela coisa da fragilidade humana. Né? O corpo humano em si é muito frágil, mas... eu acho que toda essa temática ela é tão fascinante e sedutora porque a gente se cerca de tecnologias para até às vezes com uma pretensão meio de se tornar Deus, né? Então tem um lance de arrogância assim, mas uma coisa meio de dominar a natureza. Mas também de evolução, né? De a gente conseguir, sabe, chegar onde a gente... Seria impossível chegar sem a tecnologia. E eu acho que tem uma outra coisa que a gente não comentou, Helder, e aqui eu acho que nos colecionáveis fica muito claro, que é a questão do design, né? A gente fica fascinado. Com Transformers, principalmente, que você fica fascinado com a questão dos designs. Você fica fascinado. Sou, mas quem não fica com, né? Esses daqui são dois queridos, pô. Não tem como. Eu vou te falar que quando eu fui ver o Star Wars, o episódio 7, na nova trilogia, né? Que aí entra nas discussões que a gente vai ter ainda aqui no nosso podcast, né, de quanto Star Wars episódio 7, 8 e 9 podem entrar dentro, né? Mas entrar dentro de Star Wars como, né? Como não uma... Vou falar, tem gente que a grande maioria não gosta, né? Você deve fazer parte do cânone ou não, apesar de que a Disney assume como cânone. Mas você concorda que deve ter acontecido com você quando você foi ver o comecinho do episódio 7? Eu empolguei. Kylo Ren empolgou e, você já se apaixonou pelo BB-8, não se apaixonou? Total. Pô, toda, né? BB-8. O jeitinho dele. Maravilhoso. Tal, então, maravilhoso. Exatamente. Não, e assim, não tem como não gostar dele. Ele é maravilhoso. E as bolas, e você gosta dele, então pra você ver como o design... Quando ele vira pro fim, o fim pede pra ele mentir, e aí ele faz assim, ó, faz um joinha pro bebê, aí ele abre o compartimentozinho dele, sai o joinha, como se fosse um maçarequinho, um isqueirinho, aí ele acende, assim, como se ele tivesse com o polegar fazendo... Porra, cara. Muito legal. Essa parte é muito legal. Esse detalhe de humanização, assim, é muito, muito incrível. Muito bem, meu amigo. Vamos. Mas é isso. Senão a gente vai ficar aqui dá para falar umas 3 horas ainda de robô, uma série de... A nossa intenção foi essa, né? Despertar a curiosidade, né, das pessoas quererem saber mais, ler tudo isso, ir atrás de filmes, referências. Tem muita coisa que vai despertar o lado colecionista, especialmente das coisas que você for gostando, né? E tem muita coisa colecionável sobre robôs. Aqui é só uma pincelada. Boa, muito bem. Né? Meu amigo, como que a gente te encontra nas redes sociais? @The One Collector. @The One Collector no Instagram, tá bom? Vai lá, né? Tem muito conteúdo bacana. Tem alguma coisa de robô na sua loja do Amazon ou não? Você sabe que não, mas tem na loja da Amazon, eu tenho uma seção de clássicos da ficção científica. Assim, clássicos que todo nerd deve ler. Então, assim, tem isso aqui. Tem Isaac Asimov, tem Arthur C. Clarke. Ótimo. E precisa. Isso daqui, é genial, gente. É clássico. Clássico é clássico. É isso. Manão. E você, Manão? Vocês me encontram na MBM aqui, né? No Instagram, @BM_Unlimited, tá bom?
Tem muita coisa de Transformers, muita coisa de robô, muita coisa de Marvel. Muita coisa de Marvel. E a gente, se precisar ainda, a gente encomenda para quem quiser, tá bom? Queria agradecer de novo para quem nos acompanhou até aqui. Obrigado. Compartilhem, né? Curtam, se inscrevam no nosso canal. E até a próxima. Exatamente, mas a gente se fala no nosso próximo episódio. Valeu, gente. Um abraço, pessoal. Valeu. Abraço, tchau. Valeu, Manuel. Obrigado.